Amigos e amigas, irmãos e irmãs, nós vamos agora à liturgia da palavra. Terça-feira, 19 de março de 2019. Nesse tempo de Quaresma, vamos celebrar, nesta terça, a festa de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja. A cor litúrgica é branca e o prefácio é próprio com o ofício da solenidade. Antífona da entrada da festa de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Lucas 12, 42. Oremos. Oração do dia. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 5, 12 a 14 e 16. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo 89, versículos de 2 a 3, 4 a 5, 27, 29 e o refrão 37. Este é o refrão: Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos: Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Refrão: Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei uma linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Refrão: Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Refrão: Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos: Eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos
13, 16 a 18 e 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. Vamos repetir esse texto? Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua prosperidade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos à proclamação do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de louvar. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós,
Senhor. Então, é a liturgia da palavra que agora tem a reflexão. A liturgia comentada. É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Peço licença a ele para fazer a leitura do seu texto. Vem do Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículos 16, 18 a 21, 24a. A igreja celebra hoje a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e padroeiro da Igreja Universal, a Igreja Católica, a Igreja do Universo. O evangelho escolhido narra a anunciação a José, quando através de um sonho, tantas vezes usado por Deus para comunicar-se a personagens bíblicos, ele penetra o mistério da concepção virginal de sua noiva. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Versículo 20. Em uma linguagem que une o místico ao poético, São Boaventura, teólogo franciscano do século XIII, conhecido como Doutor Seráfico, comenta esta passagem. É certo que as realidades sobrenaturais não podem encontrar na natureza termos de comparação satisfatórios. Entretanto, vemos bem que o raio nasce da luz, o cacho da vinha e a flor do ramo ou da árvore. O raio nasce da luz com a mesma natureza que ela, sem que se possa dizer que a luz seja o raio, nem o inverso. É assim que o Filho é do Pai em identidade de substância, sem que, entretanto, o Filho seja o Pai, nem que o Pai seja o Filho. Mas um e outro são um único e mesmo ser. É por isso que, celebrando a memória desse nascimento de glória, a Igreja canta: ó Oriente, raio da luz eterna. O bago de uva nasce na videira para torná-la fecunda e lhe dar um acabamento, mas ele não altera, nem corrompe, nem quebra sua integridade. É assim que Deus nasce na Virgem. Ele lhe confere sua plenitude, sua fecundidade, sua consagração, sem fratura, sem violência, sem murchamento. É por isso que, comparando a uva, o fruto de seu seio, o Senhor declara pelo profeta: eu suscitarei para Davi um rebento justo. Jeremias 23, 5. Céus, espalhai vosso orvalho, e que as nuvens façam chover o justo. Terra, abre-te e brote o Salvador. Uma terra humilde, fértil e firme é a Virgem Maria. E se ela se abre, não é num contato material, mas segundo o Espírito, segundo a fé. E ela faz germinar o Salvador. Assim, pois, aquele que nasceu nela é nascido antes, no seio maternal de Deus, seu Pai, como o raio da luz. No seio materno, ele nasceu da Virgem, sua mãe, como a uva da vinha. Do seio materno, enfim, ele nasceu como a flor do ramo, da seiva e da árvore. O terceiro e o segundo nascimento
nos são oferecidos como remédio. O primeiro nos espera no céu como recompensa. José de Nazaré, o homem justo, conforme o versículo 19, foi testemunha da ação admirável do Espírito Santo na vida de Maria, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E de José, o Filho de Deus, receberia proteção, alimento e amor. Orai sem cessar. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. Salmo 110, versículo 3. Então vamos falar um pouco sobre São José, esposo de Maria. Um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele fez um texto para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação, e eu me atrevo a ler esse texto para evangelização, conforme Jesus mandou que todos os fiéis fizessem. Pouco conhecemos sobre a vida de São José, unicamente as rápidas referências transmitidas pelos evangelhos. Este pouco, contudo, é o suficiente para destacar seu papel primordial na história da salvação. José é o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, é o último dos patriarcas. Para destacar este caráter especial de José, o Evangelho de São Mateus se apraz em atribuir-lhe sonhos, a exemplo dos grandes patriarcas, fundadores do povo judeu. A fuga de José com sua família para o Egito repete, de certa forma, a viagem do patriarca José para que nele e em seu filho Jesus se cumprisse o novo êxodo. Disse que casou-se com Maria aos 30 anos de idade. Disse também que morreu aos 60 anos de idade, antes do início da vida pública de seu filho Jesus Cristo. Sabemos que ele era um carpinteiro, um trabalhador, tanto que em Nazaré perguntaram em relação a Jesus: não é este o filho do carpinteiro? Ele não era rico, tanto que quando ele levou Jesus ao templo para ser circuncidado e Maria para ser purificada, ele ofereceu o sacrifício de um par de rolas, ou 2 pombinhos, permitido apenas àqueles que não tinham condições de comprar um cordeiro. A missão de José na história da salvação consistiu em dar a Jesus um nome, fazê-lo descendente da linhagem de Davi, como era necessário para cumprir as promessas. Sua pessoa fica na penumbra, mas o Evangelho nos indica as fontes de sua grandeza interior. Era um homem justo, de fé profunda, inteiramente disponível à vontade de Deus, alguém que esperou contra toda esperança. Sua figura quase desapareceu nos primeiros séculos do cristianismo para que se firmasse e melhor a origem divina de Jesus. Sua figura quase desapareceu nos primeiros séculos do cristianismo. Veja bem, para que se firmasse melhor a origem divina de Jesus. Mas, já na Idade Média, São Bernardo, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino lhe dedicaram tratados cheios de devoção e entusiasmo. Desde então, seu culto não tem feito senão crescer continuamente. Pio IX, o Papa Pio IX, declarou padroeiro da Igreja Universal. O Papa Leão
13, propunha-o como advogado dos lares cristãos. Em nossos dias, foi declarado modelo dos operários. São José, o santo que sonha com os problemas do Papa. O padre Evaldo nos mostra também aqui uma oração. Nós vamos fazê-la, né? Essa oração muito bonita. Senhor Jesus Cristo, vivendo em família com Maria, tua mãe, e com São José, teu pai adotivo, santificaste a família humana. Vive também conosco em nosso lar, e assim formaremos uma pequena igreja, pela vida de fé e oração, amor ao Pai e aos irmãos, união no trabalho, respeito pela santidade do matrimônio e esperança viva na vida eterna. Tua vida divina, alimentada nos sacramentos, especialmente na Eucaristia e na tua palavra, nos anime a fazer o bem a todos, de modo particular aos pobres e necessitados. Em profunda comunhão de vida, nos amemos na verdade, perdoando-nos, quando necessário, por um amor generoso, sincero e constante. Afasta de nossos lares, Senhor Jesus, o pecado da infidelidade, do divórcio, do aborto, do egoísmo, da desunião e de toda a influência do mal. Desperta em nossas famílias vocações para o serviço e ministério dos irmãos, em especial vocações sacerdotais e religiosas. Que nossos jovens, conscientes e responsáveis, se preparem dignamente para o santo matrimônio. Senhor Jesus Cristo, dá, enfim, às nossas famílias coragem nas lutas, conformidade nos sofrimentos, alegria na caminhada para a casa do Pai. Amém. Portanto, é uma leitura para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. São José, esposo da Virgem Maria, rogai por nós. Shalom, a paz de Cristo Jesus. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Maranatá. Vem Jesus!